aqui é a Lia do canal Lia do Céu. Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazer como... hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma boa redação. Uma boa, porque excelente você vai aprender com o tempo. Porque nesse canal a gente vai... Porque no canal a gente vai rastrear toda sexta-feira tudo. Desmilinguir tudo que é pra fazer uma boa redação. Bom, aqui eu tenho um papelzinho que ele mostra... Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Ele mostra as matrizes, referências da redação do Enem. Aqui tá de 2014 e 2015, mas ela ainda tá válida até o ano de 2016. Agora a gente tem que ver com a nova reforma do Enem se ainda vai estar válido isso. Mas se mudar alguma coisa, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Então, aqui tem todas as competências e quanto que a gente ganha, pontos e etc e tal. Depois, mais pra frente, eu vou ensinar pra vocês como fazer a contagem de pontos, como eles fazem lá a contagem de pontos, porque minha professora me ensinou, então eu vou ensinar pra vocês como eles fazem a contagem de pontos do Enem pra redação. Aqui tem várias competências, olha, tipo... Aí, como é que funciona? Eu vou explicar melhor pra vocês assim. Aqui em cima são as 5 competências, aquela que os professores sempre contam pra gente, etc e tal. Aí... Aqui em cima fica as 5 competências e essas aqui embaixo são a distinção de todas essas 5. A contagem de pontos depois eu ensino pra vocês. Então, na competência número 1, a gente tem que demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Na modalidade 2, a gente tem que compreender a proposta de redação e ampliar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. No 3, a gente tem que selecionar e relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. No 4, a gente tem que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção e argumentação. No 4, temos que demonstrar conhecimentos do mecanismo linguístico necessário para a construção da argumentação. No 5º, a gente tem que elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Bom, nessa primeira, a gente tem que mostrar que a gente tem conhecimento da... Bom, nessa primeira a gente tem que demonstrar que a gente tem conhecimento da variação linguística. Aí essa primeira é onde a gente mais perde ponto. Por quê? Porque o português é uma coisa muito difícil de escrever, a gramática às vezes muda, e aí a gente nunca sabe. Então, mas não precisa ficar tão preocupado com isso, porque se você tiver 1 ou 2, 3 erros, eles não vão tirar ponto seu. Eles vão tirar ponto seu se você atrapalhar a coesão da frase com o seu erro. Por exemplo... Se você esquecer de acentuar árvore, porque árvore tem acento. Então, se você esquecer de acentuar árvore, eles não vão tirar nota sua, porque isso não atrapalhou o entendimento da frase. Agora, se por exemplo, você colocar uma vírgula fora do local e aí isso atrapalhar o contexto seu, isso pode sim ser um motivo deles tirarem nota. Então, você tem que ficar ligado nisso. Se você não saber como... Tipo, se tiver alguma palavra, por exemplo, que você não sabe se tem acento, não acentua, beleza? Mas, de qualquer jeito, você pode perder nota se você, por exemplo, não acentuar nenhuma palavra que tem acento. Então, você pode perder nota, sim, nesse requisito. Mas você não vai perder nota por alguns erros, não. Tá bom? Nessa número 2, você não pode fugir do assunto da redação. Por exemplo, ano passado a redação foi sobre religiões, a intolerância a algumas religiões e tudo mais. Você não podia falar sobre refugiados que chegaram no Brasil e a gente tá atirando neles. Não, você não podia falar isso. Tava perguntando sobre religiões, a intolerância e outras coisas. Você não pode fugir do tema. Tipo, teve o Enem que teve a violência contra a mulher. A persistência contra a violência. Teve o Enem passado que teve o tema também da persistência na violência contra a mulher. Bom, era pra você falar sobre a persistência no ato.
e não sobre o ato em si. Então, se você falou sobre o ato, você zerou a sua redação, entendeu? Você tem que falar sobre a persistência. Então, nunca fuja do tema. Você tem que interpretar cada palavra do tema. Se falar assim, a prevenção contra a AIDS, por exemplo, por favor, não fale sobre a AIDS. É para você falar sobre a prevenção. Então você tem que entender o tema em si, não o tema que é o tema geral, entendeu? No 3 é a parte que eu mais gosto. Essa parte a gente tem que, tipo, buscar informações de quando a gente estudou na escola, de um jornal que a gente viu, de alguma coisa que você já olhou, que vai agregar conhecimento a você. Você pode usar frases de filósofo, alusões históricas, filmes, jogos, qualquer coisa que você acha legal e trazer. Porque isso acrescenta uma nota pra você. Você praticamente ganha 200 pontos se você fizer isso, entendeu? É a parte que eu mais gosto do texto. Então, essa parte ainda eu vou fazer um vídeo especial só sobre alusões históricas, sobre alusões de jogos, assim, essas coisas pra vocês colocarem nessa parte. Pra vocês ganharem esses pontos de graças. O quinto, na minha opinião, era a parte mais difícil de fazer. Porque você tem que elaborar uma intervenção, uma solução para aquele problema. Porque antigamente a conclusão era tipo uma conclusão, uma frase filosófica e pronto, acabou. E agora, hoje em dia, não é uma conclusão, não é uma moral da história da sua redação. Agora, a conclusão, ela é uma intervenção. Ou seja, você vai solucionar aquele problema. Então, para você ganhar ponto nesse requisito, você não pode fazer uma moral de história. Você tem que fazer uma proposta de intervenção. E você já pode ir para o seu Enem com uma proposta de intervenção pronta, onde você só vai encaixar as palavrinhas, entendeu? Depois, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre como fazer uma conclusão legal. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Toda sexta-feira, vídeo sobre redação. Então, é isso. Bom, esse era o vídeo. Espero que tenham gostado. Aprendido um pouquinho... Não, ainda não acabou o vídeo, não. Pausa. Bom, então essas eram as dicas. Agora vamos pra redação. Bom, para fazer uma boa redação, nós temos que estar cientes que redação tem o quê? 3 etapas. A introdução, se minha letra estiver ficando feia, não reparem, tá, gente? Porque eu tô segurando a câmera com a outra mão. A introdução, o desenvolvimento, e a conclusão. Só que, como eu falei antigamente, não chama mais conclusão, tem outro nome e também não é uma moral de história. Agora chama intervenção. Ou seja, você não vai trazer uma moral de história, você vai trazer uma solução para aquele problema. Vamos lá, na introdução. O que você tem que falar na introdução? Você tem que começar o seu texto explicando. Você pode explicar você pode fazer a introdução explicando o problema, trazendo notícias sobre esse problema. Você pode começar também fazendo perguntas. Tem várias maneiras de você começar um texto. E entre essas são essas 3 que eu falei. Bom, no desenvolvimento, você não vai ter só um parágrafo. Você tem que fazer... eu esqueci de falar a quantidade de linha. Olha, na introdução é bom você fazer 6 linhas. No máximo 6. No mínimo, você pode fazer umas 5. Mínimo 5, máximo 6 linhas. No desenvolvimento, você não vai fazer só um parágrafo. Você vai fazer 2 parágrafos. Dois parágrafos de texto. Também pode fazer 3, é claro. O mínimo é 2. Mas você pode fazer 3, 4.
mais de 4 não dá, porque senão fica muita linha. Então, vamos lá. 2 parágrafos de... O primeiro você pode fazer de 3 a 4 linhas. E o segundo também de 3 a 4 linhas. Lembrando que seus parágrafos, eles têm que ficar meio que alinhados. Olha, se você fizer, por exemplo, 5 de introdução, você faz 3 de desenvolvimento. Se você fizer 6 de introdução, você faz 4 de desenvolvimento. 4 linhas no primeiro parágrafo e 4 linhas no segundo. Para não ficar uma coisa muito desorganizada. Na proposta de intervenção, você faz com 5 a 6 linhas igual a introdução. Mas, claro, você não precisa fazer na mesma quantidade da introdução. Você pode usar uma quantidade certa. Tipo, aqui na introdução eu fiz com 5. Aqui eu posso usar com 5 e com 6 também. Pode usar com os dois. Então, vamos lá. No desenvolvimento 1, é sempre bom a gente usar... desenvolvimento 1. É sempre bom a gente usar, sei lá... A gente vai falar o nosso ponto de vista. Estabelecer o nosso ponto de vista. Não, errei. Aqui na introdução é sempre bom a gente estabelecer o nosso ponto de vista. Aqui no desenvolvimento 1, a gente vai falar por que aquele ponto de vista. É claro que eu não vou falar, eu acho isso porque... Não. Você tem que falar como se fosse que todo mundo acha isso. E você tem que... Aí no desenvolvimento 2, você vai mostrar por que todo mundo acha isso. Aqui a gente pode usar alusões históricas, coisas que filósofos falaram, alguma comprovação por que você acha que todo mundo fala isso. Depois eu vou mostrar pra vocês um pouco melhor de como fazer esse desenvolvimento, porque... Calma, daqui a pouco eu conto pra vocês. Então, aqui na intervenção, a gente vai falar alguma coisa legal, de importância, sabe? Tipo, a gente pode usar alguma coisa de filósofo e tudo mais. E aqui, depois dessa parte que a gente vai falar alguma coisa legal, a gente vai apresentar uma solução para aquele problema. Porque não adianta nada você falar e não ter nenhum fundamento o que você tá falando. Então, você tem que apresentar uma proposta de intervenção cabível. Não pode ser uma coisa tipo, matem todo mundo. Não, aí você já desrespeita o direito humano. Então, você tem que dar uma proposta de intervenção cabível. Por exemplo, se você falar assim, a falta de fome no mundo pode ser resolvida com os políticos dando dinheiro para todo mundo comer. Isso é cabível? Não, isso não vai acontecer. Isso é uma utopia. Utopias são coisas que não vai acontecer. Então, você não deve botar utopias na sua intervenção. Porque a intervenção é um lugar de fazer uma coisa que possa acontecer. Uma coisa que alguém possa falar, isso é legal, então eu vou fazer isso acontecer. Entendeu? Bom, agora que vocês entenderam como funciona o modelo de redação, ao longo desse mês eu vou explicar para vocês detalhes por detalhes de cada etapa da redação. Semana que vem, na sexta-feira, vai ser sobre introdução. Eu vou explicar, destrinchar tudo, todas as informações para você sair perfeito na introdução, entendeu? Então, não esqueça de vir aqui sexta-feira assistir como fazer uma boa introdução para redação, tá bom? Então é isso, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Aqui tem uma enquete para vocês dizerem se o vídeo foi útil para vocês ou se ele foi inútil, que não serviu para nada e eu só gastei tempo assistindo o vídeo de você, tá, Lia? Vocês podem dizer isso aqui na enquete. Não se esqueçam de comentar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre redação, porque eu vou responder todo mundo. E essa página... Peraí. E essa folha aqui, ó, eu vou tirar uma foto dela e vou postar na minha página no Facebook. Então vocês vão aqui na descrição, vai estar escrito matriz de referência de redação. Eu vou colocar escrito isso e vou botar um link. Aí vocês vão lá e aí vocês podem baixar
a imagem, salvar no seu pendrive, a imagem de como fazer a correção do Enem. Claro que eu vou trazer isso pra vocês depois no canal, explicando cada coisa e como fazer a contagem de pontos no Enem. Então é isso, beijos e até a próxima. Eu espero muito que vocês acompanhem essa série de redação, que vai ser toda sexta-feira, vai falar sobre redação aqui no canal. Lembrando que aqui no canal a gente tem uma série sobre Enem e na segunda a gente fala sobre outras matérias sem ser a redação. Tipo ciências humanas, linguagem, português, exatas, eu tô falando tudo errado. E aí vamos assim, todas as matérias, beleza? Beijos e até a próxima. Fui!